Você já lidou com algum momento onde... Sabe quando você precisa dar aquele gás, assim, no trabalho e tal, e tudo mais, e aí você meio que vai deixando as coisas tudo de lado, e chega uma hora que parece que explode, um burnout, alguma coisa assim? Já. Não fui diagnosticada, que eu saiba, mas em sintomas ou em sensações vivi isso sim. Por que você acha que a gente chega nesse nível, assim? Por que isso acontece? De certa forma, se você pensar e racionalizar, né? Por que a gente vai fazer algo que vai fazer mal pra gente? Vai chegar um momento que vai fazer mal. A gente fala muitas vezes de alta performance, né? Então, você quer muito atingir uma meta ou conquistar um objetivo e muitas vezes você não escuta os sinais do seu corpo. E você vai desabituando de coisas básicas e óbvias, como dormir bem, comer bem, pensar bem, escolher bem com quem você está andando, quem que você está deixando entrar na sua vida, seja pela uma rede social ou seja presencial. Tudo isso mexe com a nossa energia e pode estar prejudicando hábitos saudáveis que vão interferir nessa performance. E ainda tem questões mais profundas com relação à procrastinação, ou à autossabotagem, ou à síndrome da impostora ou do impostor. Às vezes, quando você está pensando na vida como se fosse um videogame, você vai passar de fase. Então, é importante que você cresça. Você vai crescer a sua mentalidade, seu mindset para evoluir. Então, você vai consumir novos livros, você vai investir em novos conhecimentos, aplicar isso em si. E às vezes você foca muito numa área da sua vida e acaba deixando outra de lado. No caso, por exemplo, a saúde mental e emocional. Porque ela não está sendo vista. E não é uma coisa que a gente veio desde a nossa infância sendo educado emocionalmente, mentalmente, a importância disso. É mais fácil muitas vezes... As pessoas não gostam muito de ir em médico, ok, em hospital, mas é muitas vezes mais fácil. Você está com um desafio visível, físico, você vai lá e resolve. A gente até estava falando um pouquinho da origem da psicologia com relação à filosofia, a questão aí do estoicismo, a importância da TCC, a importância da psicanálise, não fazer uma guerra das abordagens, né? O quanto que uma pode estar conversando com a outra, né? O quanto que uma pode estar agregando a outra, visando o ser humano, a saúde dele. Enfim, já estou floreando aqui, isso, né? Eu vi a Minerva passando ali. Vou fazer aqui uma propaganda aos animais, sim, que a Minerva está aqui circulando no podcast. Os animais são antidepressivos naturais. Nós somos seres da natureza. E muitas vezes nós estamos cada vez mais na tecnologia, e isso afeta a nossa saúde mental e emocional. A gente precisa ter um momento para a gente trabalhar, beleza, ali, o digital chegou para ficar. Mas nós somos seres da natureza. Então, o quanto que a gente está conseguindo se voltar também para desligar, sabe? Desconectar. Seja uma carreira musical, como a gente citou, o Justin Bieber, ou qualquer outra carreira. A gente não desconecta mais, né? Assim, ainda mais para quem trabalha com internet, você tá o dia inteiro com o celular ligado e tal. Cansa. Os olhos. É um castigo se você... ficar se sacrificando toda hora o seu corpo em prol de um objetivo maior. Eu sei que há fases na vida que a gente foca mais numa área e vai trazer uma recompensa. Mas é importante a gente cuidar. Esses dias eu vi, acho que foi nas Olimpíadas, uma pessoa que desmaiou enquanto nadava. Caramba. Então, o quanto que a gente está forçando o nosso corpo. É como você falou, uma hora ele grita, ele para sozinho para forçar você a prestar atenção nele. Igual quando uma pessoa está bebendo compulsivamente e tal, e ela desmaia. O corpo fez aquilo como um mecanismo de defesa para ela não acabar com si própria. Então, muitas vezes a gente está num vício de dopamina, num vício de prazer, num vício de conhecimento. E o quanto que a gente está aplicando isso na nossa vida. Porque o conhecimento, ele é tão gostoso, né? É gostoso ser inteligente, é gostoso saber das coisas. Mas, aliás, nem só saber, né? Ter essas informações, mas saber usar, discernir, para esse momento da minha vida, isso aqui que vai servir. Não, para esse momento aqui, eu vou no básico, eu vou no óbvio. Cada caso é um caso, né? Eu já fui viciado uma época, quando eu comecei nesse mundo de gostar de psicologia e tal. Viciado em livro de autoajuda, assim, sabe? Em vídeos de autoajuda. Na época eu não lia muito. Mas você fica viciado no carinho que aquilo faz em você, sabe?
e não vai na profundidade. Não é errado, mas também às vezes a pessoa está precisando de uma coisa mais profunda. A gente ainda foca mais no externo ou em soluções rápidas do que realmente olhar para as nossas sombras e trazer luz para isso e admitir que nós temos pontos de limitação ou de melhoria. Não é todo mundo que está preparado para fazer terapia. Tá todo mundo falando de psicologia, tá todo mundo lendo de alguma forma, mas o quanto que a gente está de fato indo para o autoconhecimento. Né? Você não acha que tá todo mundo preparado para terapia? Preparado? Porque eu ouço muito falar que assim, todo mundo tem que fazer terapia. O que você acha disso? Eu acredito, eu apoio que todo mundo faça terapia. Não porque eu trabalhe como psicóloga, mas porque é gostoso você conhecer a si próprio, suas emoções, como sua mente funciona, de acordo com o seu mundo interno, que cada pessoa é um mundo. Ainda que existam técnicas específicas ou ferramentas específicas, exemplo, uma pessoa que está com depressão, outra pessoa da família, um irmão gêmeo, ela vai ter um tratamento personalizado, ninguém é igual a ninguém. Mas não, nem todo mundo está preparado. Todo mundo deveria ou poderia ou seria interessante que fizesse psicoterapia. Mas nem todo mundo está preparado porque o quanto que a gente está disposto a conhecer a verdade sobre a gente? É difícil, não é fácil. Eu fiz terapia um tempo, eu recebi alta. Eu tenho vontade de voltar a fazer um pouco, porque eu acho que passa um tempo, você vai tendo outras questões, né? Mas quando eu fiz, eu ficava meio receoso de chegar muito no profundo. Tem sobre isso mim. também. Deixa ela vir, vem, Minerva. Vem, bichinha, vem. Né? Tá disfarçando. Dá medo mergulhar em nós mesmos, né? Sim. O bom é quando você se sente num ambiente seguro, com um profissional, que ele tem todo o tato, independente da abordagem, de perceber qual que é a pergunta necessária para aquele momento, aquela escuta ativa. E os próprios psicólogos, cá e convenhamos, psiquiatras, também são seres humanos e também têm as suas próprias questões. E é uma cobrança muito grande de qualquer líder, de qualquer profissão, né? E há uma projeção muito grande nesses profissionais também, inconsciente, de paternidade, de maternidade. Pois é, né? Isso é interessante. É. Como é que acontece isso? Porque eu sei que eu já projetei várias vezes meus ídolos como uma figura paterna. Ah, é? Por não ter tido pai muito presente, mas você projeta em pessoas assim que se acha legal, que você se inspira, Sim. uma figura paterna, né? Sim. Como é que você vê a psicologia lidando com isso? Tem algum problema isso acontecer? Isso é natural. Não é uma coisa que eu vejo como que vai barrar. É involuntário. A gente costuma fazer isso até quando a gente está numa sala de amigos. Nossa, você me lembra uma amiga. A gente está sempre inconscientemente olhando aquela pessoa e remetendo a ela a alguém que a gente já conhece. Algumas vezes a gente tem consciência disso, outras vezes a gente não tem. É uma questão até involuntária para algumas abordagens, né? Cada qual explica do seu jeitinho. E o psicólogo ele precisa conseguir lidar com isso para que isso não interfira no processo da pessoa de uma forma que prejudique a saúde dela ou que atrapalhe o processo dela. É até bom, por um lado, quando há uma certa projeção, porque a pessoa abaixa a resistência, ela começa a falar mais, ela começa a se soltar se ela tem uma visão positiva sobre quem ela está projetando. Se não, pode ser o oposto, o efeito oposto. Ela pode soltar a raiva que ela não soltou com aquele, vamos assim dizer, personagem no profissional ali, né? Que é o que muitas vezes acontece também na internet, quando, no caso, a moça, que talvez ela ficou com muita raiva, muita frustração com o Justin. O quanto que ela lida com as frustrações, né? Verdade. E o quanto que ela entende que a vida, ela não é perfeita. O seu artista adoece. O seu pai ou a sua mãe, eles erram, eles morrem. O seu cônjuge, ele pode, a qualquer momento, a gente não tem garantias, vacilar em alguma questão que era importante para você, e o quanto que a gente lida com frustração e continua caminhando. E
E lidando com a sombra que aquilo representa, as nossas feridas emocionais, o gatilho emocional que aquilo mexe com a gente, né?